Você parou já para pensar no processo das coisas? Parou para pensar que tudo tem um processo nessa vida? Sabe, nós não nos focamos muito nisso. Nós costumamos agir algumas vezes com um ímpeto, sem parar para pensar qual é o processo, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Por exemplo, quando você acende a luz, você vai até o interruptor e aperta o interruptor, é tudo tão fácil, tudo tão simples. E se você tiver uma casa moderna, uma casa futurista, já não é mais, agora é só uma casa moderna, você pode dar apenas um estalar de dedos e a luz vai se acender. Ou alguns, por voz, você diz, olha, luz, e as luzes se acendem. Legal, né? Aqueles que são um pouco mais preguiçosos, não gostam de levantar para ir até ali o interruptor, isso é uma boa. Mas você já parou para pensar o que é preciso para que isso aconteça? Você já parou para pensar que alguém teve que descobrir um ponto de um rio aonde fosse possível construir uma barragem, aonde você pudesse desviar esse rio, tá? Porque é preciso desviar o rio. E ali você construir uma grande barragem com grandes turbinas que vão girar grandes dínamos, que vão fazer com que essa energia hidráulica se torne uma energia elétrica. E se tiver algum eletricista aqui, Vivaldo, me perdoe se eu estiver falando alguma besteira. Não sei se tem, você para mim aqui é o que mais entende de elétrica aqui que eu conheço. Para que aquilo se torne eletricidade. E aí são no Brasil mais de 100 mil quilômetros de cabos, 100 mil quilômetros de cabos, esticados um a um por braços humanos, de homens, com torres, no meio do nada, para que esse cabo chegue. Eu estou pulando aqui várias coisas, porque nem dá tempo, mas para que esse cabo chegue na tomada da sua casa, para você simplesmente apertar com o dedo. Já parou para pensar no que é preciso, no processo, para você acender uma luz que é tão importante para nós? Por isso que as mulheres não economizam tanto luz, para fazer jus a tanto trabalho. Então deixa tudo aceso, né? Em casa é mais ou menos assim. A Érica vai acendendo e eu vou apagando. E assim sempre. Ela acende. Eu falo, mas por que você quer? Se nós estamos na sala, por que você quer que o quarto fique aceso? Porque fica tudo iluminado, fica bonito. Olha que bonito, minha filha. Bonita é a conta de luz ali no final do mês, quando vem alta. Né, irmão? Lá é assim também? Não? É o contrário, é você que deixa tudo aceso e ela que apaga, né? Então. Mas olha, gente, é interessante quando nós pensamos nisso. E claro que cada vez que você vai apertar ali o dedo, você vai ficar pensando em todo o processo. Mas e quando nós transportamos isso para a nossa vida espiritual? E quando nós transportamos isso para Jesus, para aquilo que Ele fez por nós? Acredite, para muitos é como o apertar de um interruptor. Eu vou orar agora. Toca os seus joelhos e ora. Eu vou ler a Bíblia agora. Eu preciso ler alguns versículos de 3 capítulos, tá bom? Fiz o meu papel. Eu vou à igreja agora. Eu vou sentar, eu vou ouvir o que o pastor vai falar. Blá, 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 blá. Vou dar meu dízimo, minha oferta. Vou tomar um café e vou embora. Mas será que você parou por um instante para pensar no processo? No que foi preciso para que você hoje pudesse estar aqui? E mais, no que foi preciso para que você pudesse dizer Pai, e Deus pudesse te ouvir? Porque a palavra de Deus diz, lá em Romanos 1,18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Isso quer dizer, Deus tem algo que o separa do pecado. E mais, a justiça de Deus é algo que é uma justiça que condena o pecado e que julga o pecado. O julgamento do pecado já foi dado, que é a separação de Deus. E nós temos acesso a Deus. Você já parou para pensar o que foi preciso para que você tivesse acesso a Deus? O que aconteceu para que você pudesse levantar as suas mãos para o céu
e dizer: Deus, ouve agora a minha oração, ouve o temor do meu coração, ouve a aflição do teu servo, ouve como a sua serva hoje precisa de um socorro, e você pudesse ter essa certeza que Deus está ouvindo a sua oração. Você já parou para pensar no que foi preciso acontecer? Para nós é muitas vezes um interruptor. Eu falo com Deus, eu espero Deus, e eu acho que Deus vai agir, mas nós precisamos entender um pouco mais. Para isso, nós vamos pegar só uma pincelada de algumas coisas que tem a ver com a ressurreição e a morte, mas nessa manhã nós vamos tratar um pouco mais em relação à morte de Cristo. Isaías 52, abra comigo Isaías 52. O sofrimento vicário do Senhor, do servo do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só até aqui. Isaías ele nos traz uma ideia muito interessante a respeito do servo do Senhor, e de como foi para o servo se tornar homem e vir à terra e morrer em nosso lugar. Sabe, queridos, quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que nós devemos lembrar é que Isaías fala muitas vezes de servo, e algumas vezes está lidando com Israel, e outras vezes está lidando com o Senhor Jesus. Algumas seitas, ou algumas religiões comparadas, elas dizem que não, ele não está falando de Jesus, está falando na verdade de Jerusalém, está falando dos judeus de Israel. Jerusalém não, Israel. Mas é claramente na Bíblia que aqui estamos falando de Jesus, claramente. Somente Jesus poderia passar por todas essas coisas. Somente em Cristo nós vemos todas essas situações, essas qualidades, todas essas coisas que lemos aqui. Seria suicidar a interpretação se nós quiséssemos bater que o texto fala de Israel. E Isaías coloca então o nosso Deus como um servo. E é importante entendermos isso, queridos, porque quando você pensa em servo, você pensa em alguém que está abaixo, você pensa em alguém que trabalha para alguém, você pensa em alguém que talvez... Mas você dificilmente vai conseguir alcançar como Jesus foi servo. Por quê? Porque ele vai além de toda a nossa concepção de sermos servos, por uma só razão. Porque quando olhamos para o Jesus servo, estamos olhando para um Deus que se fez servo. Nós não estamos olhando para um homem que se fez servo, mas nós estamos olhando para Deus se fazendo servo. O que é Deus se fazendo servo? Você já parou para pensar? Como é preciso abrir mão de tudo que ele é e se rebaixar a tal ponto de ser servo da sua própria criação?
Gente, desculpa, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Jesus é o exemplo máximo da servitude. Ele não existe nada maior do que isso. Pensar no próprio Deus. A palavra de Deus diz em João 1 que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A ideia aqui, queridos, é que Jesus, antes da criação do mundo, antes de tudo acontecer, a palavra dele foi aquilo que foi a causa para que tudo que nós lemos hoje acontecesse, para que toda a criação fosse estabelecida. Nós não estamos falando de alguém que começou a vida 2000 anos atrás. Não. Nós estamos falando de alguém que viveu toda a eternidade. Jesus não teve um ponto de partida. Algumas pessoas dizem, não, mas como filho, Deus um dia criou Jesus. Se Deus tivesse criado Jesus, Jesus não seria eterno. Se Jesus não for eterno, Jesus não é Deus, porque Deus é eterno. Então nós temos alguém que é eterno, que sempre existiu, e nós não conseguimos talvez alcançar a distância disso, porque nós estamos falando da eternidade passada. E nós estamos falando de alguém que tem todo o poder, mas enquanto o homem decidiu passar fome, frio, sede, sofrer, dor e tantas outras coisas, ele abriu mão de todo o seu poder. Nós estamos falando de alguém que era onipresente, poderia estar em todos os lugares. As galáxias mais distantes eram a poeira dos seus pés, mas enquanto o homem decidiu estar apenas onde os seus pés poderiam levá-lo, você já parou para pensar que é para Deus, Criador de todas as coisas, andar aqui como eu e você? Você já foi a pé até Suzano? Alguém aqui já foi a pé até Suzano? Suzano é uma cidade vizinha, nós estamos a 16 quilômetros de Suzano, mais ou menos. Eu vou e volto todos os dias para lá, que eu vou levar meu filho. Hoje à noite eu vou estar lá. Outro dia eu falei para minha esposa, eu estava com uma mania de correr. Eu falei, não, eu estou correndo, estou virando um atleta, já acabou, gente. Já era. Passou. Era uma febre. Ufa. Não, eu vou voltar. Essa febre vai voltar. E aí um dia eu falei, Érica, era noite, eu vou andando para Suzano. Você é louco? 16 quilômetros andando? Não, eu vou. Você está doido? Não vai não. Pega o carro. Vai de carro. Vem de carro. Mas está bom. Sabe, Jesus só andava a pé. Mas eu estou falando de Deus, aquele que podia estar em todos os lugares, ao mesmo tempo se Ele quisesse. Mas enquanto Deus pode estar em tudo, enquanto o homem, Ele decidiu estar apenas onde os seus pés poderiam. Onisciente, Ele sabia de tudo, gente, que me dera saber um pouquinho mais. Nós estudamos tanto para saber um pouquinho mais. Ele sabia de tudo. Mas enquanto o homem decidiu ver sabendo apenas as coisas que ele aprenderia ao longo da sua vida, como eu e como você. Deixa eu te dizer, Jesus é sábio, porque Ele abriu mão de toda a sua divindade, de tudo aquilo que Ele é, de toda a sua realeza, para estar como eu e você, servo. E olha, não é alguém que veio a esse mundo para ser adorado e exaltado. Jesus não veio aqui para ser tratado como um rei. Ele sabia que se viria aqui para ser humilhado e maltratado, que é o que nós vamos continuar vendo no texto. Olha o versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado. Sabe, irmãos, descer a esse mundo, e literalmente é descer, para ser exaltado como rei em meio à sua criação, para ser adorado pela sua criatura. Eu poderia entender, mas descer a ponto de ser desfigurado, aí eu não entendo. A não ser pensando no amor de Cristo por nós, para entendermos algo assim, com esse tamanho. E aí nós vemos que ele não apenas foi desfigurado, mas ele foi rejeitado. E algumas coisas nós identificamos na rejeição. Por exemplo, capítulo 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação?
nós não aceitamos a sua pregação. Nós não aceitamos. É interessante, porque algumas vezes nós pensamos o seguinte: não, mas isso não tem a ver comigo. Eles lá não aceitaram a sua pregação. Mas quando você vai ali no versículo 4, você vai ver o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E aqui diz: e nós o reputávamos por aflito. É interessante o seguinte, queridos, porque é um texto profético que engloba todo mundo. Não é um texto que fala, e eles o reputavam, e eles não aceitavam, e eles fizeram isso. Acredite, se você estivesse lá, andando no tempo de Jesus, talvez você estaria no meio daquela multidão gritando: crucifica-o. Verdade. Por quê? Porque o homem, infelizmente, não soube entender que o seu Senhor, o seu Deus, viria como um servo. E aqui nós temos que a pregação dele foi rejeitada. É interessante, irmãos, porque hoje muitas pessoas rejeitam aquilo que ele diz. Hoje também rejeitam aquilo que ele diz. Você pode sair por aí e você vai encontrar várias pessoas dizendo: não, olha, essa história de Bíblia é uma besteira. Essa história de Bíblia não existe. Vocês são todos tolos religiosos que ficam atrás de uma filosofia, que ficam atrás de uma religião, mas a religião não quer dizer nada. Deixa eu te dizer uma coisa: existia um homem chamado George Carlin. E por que ele existia? Eu vou explicar para vocês. Se você colocar no YouTube, o homem que calou os crentes, vai aparecer ali, George Carlin. Ele tira um barato com os crentes. Ele fala: Deus não existe, seus tolinhos. Deus não existe. Se Deus existe, que Ele me mate agora. Que Ele me mate agora, porque eu não acredito nele. Ele morreu. Acabou. Agora, hoje, ele sabe se Deus existe ou não. Ele morreu. Eu não sei se ele está em um bom lugar ou se ele está num péssimo lugar. Na última hora ele ainda falou: Senhor, me perdoa, olha, eu te recebo. Ele está no céu. Mas se ele morreu dizendo: é isso, eu não acredito, não deve ser verdade, acredite, ele agora está se arrependendo amargamente de dizer: eu não acredito na sua pregação. Mas os homens não creram na pregação de Jesus e rejeitaram a pregação de Jesus quando Jesus veio a nós. Sabe, irmãos, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, até certo ponto, nós também rejeitamos a sua pregação. Quando nós vemos Jesus dizendo que nós precisamos amar uns aos outros, e eu não amo o meu próximo, eu estou rejeitando a sua pregação. Quando eu vejo a palavra de Deus dizendo que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas, e eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou rejeitando a sua pregação. E é por isso que eu digo: se nós estivéssemos lá, talvez nós também teremos dito: crucifica. Mas vamos parar aqui. Ele continua dizendo: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Interessante aqui, queridos, porque nós aqui encontramos o braço de Deus de uma forma física vindo até nós. Eu gosto de fazer um exercício. Sem dormir, feche os seus olhos. Depois, se você não acordar, eu dou um grito aqui. Feche os seus olhos agora por um instante. Feche os seus olhos todos. E agora, imagine um céu. Não como está hoje está bem nublado. Não. Imagine um céu azul. Algumas nuvens. Está tão bonito. Agora imagine que de uma das nuvens sai um braço forte. E ele vem descendo com uma firmeza, com uma convicção muito grande. E esse braço vem descendo, e ele toca a terra. E nós estamos na terra. Conseguiu imaginar? Pode abrir os olhos. Foi exatamente o que aconteceu. Porque Jesus é o braço de Deus, segundo o que diz o texto. Queridos, quando nós vemos Jesus andando sobre a terra, nós estamos vendo, sabe o que? O braço de Deus entre nós. Isso não é maravilhoso? O braço de Deus entre nós. Não um braço de justiça,
não um braço que vinha pesar, a mão que vinha pesar sobre os homens, pelo povo de Israel, porque o povo desobedecia. Não. O braço de Deus. Quando Deus, nós vemos algumas passagens no Gênesis, nós vemos, eu não me lembro agora qual é a passagem, que fala do dedo de Deus. Não me lembro a passagem. É alguma coisa que acontece ali, é o dedo de Deus. Quando nós vemos Moisés tirando o povo do Egito, nós vemos que a mão de Deus, o texto fala, a mão de Deus esteve ali para tirar o povo do Egito. E quando nós vemos Deus mandando o seu Filho para livrar o homem do pecado e da condenação do pecado, aí não é o dedo, aí não é a mão, mas aí é o braço de Deus sendo estendido do céu a nosso favor. Queridos, que coisa mais linda. Você já parou para pensar? Será que quando você para pensar na ressurreição? Será que quando você para pensar na Páscoa, que é esse mês de abril, você para pensar em todas essas coisas, no processo? Eu gosto de ilustrar a questão do braço de Deus e como ele foi recebido, porque aqui o texto continua dizendo, e fala aqui, como raiz em terra seca. Quer dizer, a ideia é que não encontrou facilidades aqui. Nós fizemos uma caminhada na Serra de Bertioga, onde nós descemos ali a Serra de Bertioga, e em um determinado momento nós estávamos passando por um rio. Todos aventureiros. Para ser pastor da Bíblia você tem que ser aventureiro, né? Tem que fazer umas coisas doidas assim. E aí veio um bicho preguiça, e ele parecia se afogar ali. Ele estava batendo os bracinhos e tentando sair daquela correnteza. Quando eu olhei, passando perto de mim, a minha intenção ali foi, de alguma forma, pegar, e o bombeiro que estava conosco, o nosso guia, falou: não faça isso, não faça isso, porque se esse bicho preguiça te der pegar você com as garras dele, aqui onde nós estamos no meio do nada, olha, isso vai ser a pior coisa que pode acontecer. Deixa o bicho seguir a seu rumo, tomara que ele consiga salvar aí para frente, né? Afinal de contas, como a Discovery diz, nós não podemos influenciar em nada a natureza. Se o bicho cair e vai morrer, não vamos fazer nada. Agora imagine você se um formigueiro estivesse ali, os formigueiros esses que acontecem em tocos de madeira, e ele estivesse vindo. Você já conheceu alguém que salvaria formigas? Já conheceu alguém que salva formigas? Em pró das formigas. Não deixe as formigas morrerem, salvem as formigas. Já viu isso? Só o menininho da internet. Oi? Só o menininho da internet, que dó, né? Que dó da formiguinha. Só ele, inocente, né? Ai, que dó. Fora ele, eu acho que ninguém mais levanta uma bandeira dizendo: vamos salvar as formigas, uma ONG para que você não mate mais as formigas do doce. Não vejo isso, gente. Se você vê um formigueiro vindo boiando, sabe qual é provavelmente a sua atitude? Você vira o formigueiro para elas morrerem de uma vez. Porque formiga pica, não é isso? Agora você imagina o braço de Deus sendo estendido e pegando um formigueiro, porque foi exatamente isso que aconteceu. O braço de Deus foi estendido à terra, um braço amigo, de amor, de graça e misericórdia. E sabe o que nós fizemos? Nós picamos, e picamos, e picamos o braço do nosso amigo. Você já parou para pensar no processo? Bom, quando nós continuamos, nós vemos o seguinte. Eu vou pular aqui algumas coisas, por causa do nosso tempo de entender aqui. E vamos para o versículo 5, que diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha só, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E aí o texto diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Foi transpassado pelas nossas transgressões.
Irmãos, nós vemos alguns filmes, e tem o da Paixão de Cristo, que é um dos mais fortes, que passa muito agora nessa época de abril, em que aquela cena em que Jesus é transpassado pelos cravos é muito dolorido, muito. Eu confesso que várias vezes eu fechei os olhos naquele filme e não quis ver, porque eu sabia que era algo a mais do que aquilo que eu estava vendo no filme. Porque ele não foi transpassado apenas pelos cravos, ele foi transpassado pelos meus pecados. Sabe, irmãos, quando nós pecamos, quando nós decidimos, porque nós sempre decidimos pecar, acredite nisso. Você nunca peca sem querer. Você sempre tem a opinião, você pode decidir pecar ou não. E nós decidimos pecar várias vezes, todos os dias. Mas quando você peca, você muitas vezes não para pensar no processo. Porque se você parasse para pensar no processo, você iria lembrar: a minha decisão de pecar transpassa o meu Senhor. Porque os meus pecados são piores do que os cravos que transpassaram o Mestre. Então, se eu peco, eu sei que isso pode parecer estranho para você, mas ele já foi transpassado por todos os meus pecados passados, todos os meus pecados presentes e por todos os meus pecados futuros. Todos aqueles que eu decidi pecar, ele já sabe, ele já pagou. Mas, irmãos, quando nós decidimos não pecar, acredite, foi algo a menos que ele teve que levar sobre si. Porque os nossos pecados, cada um deles, isso é a maior dor que pode existir. Para Deus, eu acho que foi a pior coisa que poderia acontecer, porque cada um daqueles pecados distanciava mais ele do Pai, naquele momento. Porque me abandonaste? Essa foi a frase. Porque ele estava transpassado pelos meus pecados. E nós não ouvimos a sua palavra, e nós rejeitamos a sua ação, as suas mãos, e nós transpassamos o nosso Senhor tantas vezes e decidimos fazer isso. Irmãos, somos tentados a pecar, somos tentados em várias coisas, em várias coisas, mas nós devemos nos manter firmes. E quando nós nos sentimos que parece que está se esvaindo de minha força e eu vou me render ao pecado, eu preciso me lembrar do processo e dizer: Deus, eu não posso fazer isso com o Senhor, porque o Senhor me amou de tal forma que veio como servo em meu lugar e levou sobre si as minhas transgressões. Já foi picado, já foi rejeitado, já foi humilhado. Chega. Acredite, irmãos, nós precisamos ter essa posição. Isso só vem quando nós entendemos o processo. E aqui diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Aliás, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Como eu disse lá em Romanos, diz que a ira de Deus se revela do céu contra o homem que pratica impiedade e perversão. A ideia, queridos, é a seguinte: Deus, ele quer, de alguma forma, deixa eu ver, isso aqui eu acho que já passou. Deus, ele quer moer o pecado, o homem pecador. Essa é a ideia. A justiça de Deus é que o homem seja moído, porque o homem é pecador, e o homem que morrer sem Cristo, ele vai sofrer como se Deus estivesse acabando com ele, porque Deus odeia o pecado, e o inferno vai fazer isso. Jesus tomou sobre si as nossas transgressões, e ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que isso quer dizer? A mesma mão que eu vejo rindo amiga é a mesma mão que eu vejo na crucificação moendo. Ele levou sobre si o
o nosso castigo, Jesus foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Já parou para pensar no processo? O que foi preciso para que você pudesse estar aqui hoje, levantar as suas mãos ao céu e receber a ajuda de Deus? Sabe, irmãos, e porque Ele foi moído pelas nossas transgressões, nós hoje podemos contar mais uma vez com a mão amiga. Hoje a mão de Deus já não está mais estendida para castigar aqueles que se renderam a Jesus. Hoje a mão de Deus não está mais para julgar aqueles que se renderam a Jesus. Hoje a mão de Deus já não está mais para castigar, para colocar. Não. Hoje nós temos mais uma vez a mão amiga, e somente a mão amiga de Deus. Quando Deus olha para você, de forma nenhuma Ele vê em você pecado, porque os seus pecados foram cravados na cruz com Jesus. Então hoje, quando Ele olha para você, a única coisa que Ele tem é uma mão amiga, que te resgata e que cuida de você, que zela por você, que guia você, que te cura, que te restaura. Uma mão amiga. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, estava na 2ª série. Eu sempre fui alto, mas eu sempre fui magrelinho. E sempre fui, assim, não fui criado nunca fui criado, na verdade, na rua. Sempre estive dentro da casa da minha mãe, com meus avós. E na 2ª série, nunca tinha brigado na minha vida, nunca tinha sido afrontado, nada. Sempre tive numa boa. Na 2ª série, eu fui parar numa classe de repetentes, porque aquele tempo era diferente de hoje, né? Hoje, ninguém repete, todo mundo passando, é uma coisa meio estranha. Mas naquele tempo se repetiam. E tinha um garoto, ou tinha um gladiador, falando melhor, que ele repetiu demais, porque ele era para estar na 4ª série, e ele estava na 2ª série. E quando eu cheguei naquela classe, porque eu era alto, eu acho que eles falaram, vou deixar esse altão aqui, e ele passou, eu tinha passado bem a 1ª série ainda, vou colocar ele na classe dos repetentes, porque lá o pessoal da altura dele e tal. Que coisa, que indignação, que injustiça. Foi a coisa mais traumática que poderia acontecer para mim no primário. Acabei de chegar e aquele rapaz encasquetou, o gladiador encasquetou comigo. Não sei porquê. Começou a me olhar feio. Eu acho que é porque os meus olhos esverdeados começaram a atrair a atenção das meninas da 2ª série. Não sei. Estou brincando, isso não acontecia assim. Mas aquele rapaz de alguma forma não gostou de mim. E um belo dia, ele olhou para mim do nada e disse assim: você, hoje, na saída, eu vou acabar com você. Por quê? O que foi que eu fiz para você? Nada. Eu vou acabar com você. Eu vou te quebrar a cara. Irmãos, eu nunca tinha... Aliás, meu pai nunca tinha me batido. Sempre corrigindo de outras formas. Minha mãe também. Como assim vai me quebrar a cara? Eu nunca tinha tomado um soco na cara. E aquilo me trouxe um certo pânico. Eu falei, não, olha, nós somos amigos. Amiguinho nada, eu vou acabar com você. Não faça isso. Não faça isso. Olha, não tenho dinheiro para o lanche. Eu vou acabar com você. E ele fez um terrorismo psicológico mesmo. Tinha um rapaz também, era repetente, que ele morava na minha rua. Eu fui falar com ele, ele me chamou Alexandre, me ajuda aí. Ele falou, cara, ele é terrível, esse cara é maloqueiro. Não dá para ajudar não, porque ele tem que chamar de maloqueiro. Né? Os mais velhos vão lembrar disso. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu vou colocar a professora. Ô professora, o gladiador está falando que vai acabar comigo. Vai me pegar. Se vira, seja homem. Sim, seja homem. Gente, eu passei, e ele passava, e ele pegava uma régua, me dava umas reguadas, bullying. E aquilo, aquela coisa psicológica, começou a me dar um pavor. Eu falei, meu Deus, se na frente da professora ele me dá reguadas,
longe da professora, ele vai acabar comigo. Eu vou deixar de existir hoje. Ele vai me matar, eu vou ficar desfigurado. Nem os meus olhos verdes vão fazer mais, esverdeados vão fazer mais sucesso, porque é tão desfigurado que eu vou ficar. E olha, foi duro aquele dia, gente. Foi duro, foi muito difícil. Eu estava em pânico, eu não sabia o que fazer. Eu vou brigar. Mas eu nunca briguei, como é que briga? Devia ter entrado no karatê. E de fato, depois disso, eu entrei no karatê. Mas antes eu não sabia. Eu falei, já sei. O cara disse para mim: falou, olha, você tem uma chance. Corre. Correr vai manchar minha honra. Mas de verdade, gente, eu prefiro manchar minha honra do que manchar minha roupa de sangue. Eu vou sair correndo, é isso. Preparei minhas coisas. Quando bateu o sinal, eu saí correndo. Era o máximo que eu podia fazer. E acredite, algumas vezes nós corremos dos problemas. Porque nós olhamos para os nossos problemas e dizemos: eu não consigo, não dá. Eu nunca lidei com isso, eu não sei como lidar com isso. Eu não sei como resolver essa doença. Eu não sei como resolver esse problema familiar. Eu não sei como resolver a dor da perda. Eu não sei como resolver. Senhor, eu vou correr disso. Eu vou correr de toda essa situação, porque eu não sei como resolver isso. E a nossa saída, algumas vezes, é sair correndo. E sabe, irmãos, eu estava correndo ali, desesperado, pensando, e eu sentia como se o bafo dele estivesse correndo atrás de mim. E ele não está. Mas eu sentia como se ele estivesse correndo para me pegar. Porque ele queria, ele foi tão convincente que queria me trucidar, que eu acreditei. E eu correndo, quando eu estava passando pelo portão, eu senti que um braço se estendeu e me agarrou. Eu falei: pegou, é agora. Vou me entregar. Vou entregar lutando. E quando eu, começando ali já me debater, eu ouvi uma voz doce que disse o seguinte: filho. Nunca ia me buscar, porque ela trabalhava fora. Mas naquele dia ela teve uma reunião e ela foi me buscar. Ela me abraçou e falou: o que foi, filho? Naquela hora eu desmontei. Eu comecei a chorar. Eu disse: tem um rapaz. Contei para ela. Enfim. Irmãos, Jesus morreu. Ele foi rejeitado, desfigurado, esbofeteado. Ele veio ao mundo como servo, andou, foi picado, machucado, transpassado pelos nossos pecados e moído pelas nossas iniquidades, para que o braço de Deus estivesse estendido hoje em nosso favor. E algumas vezes nós vamos sair correndo e chorando, acredite, nós somos humanos. E o braço de Deus vai nos abraçar. E aí abre o seu coração para ouvir a voz de Deus dizendo: filho, o que foi? Já paguei o preço. Sou eu que cuido de você. Mas Senhor, parecia que eu ia morrer. Mas nós não vamos. Porque o braço de Deus está estendido em nosso favor. Você preparou para entender o processo?